Gol Bahia, quem é o campeão dos campeões? É o Bahia, quem é que carrega as multidões? É o Bahia, time de raça e tradição. Bahia é campeão dos campeões. Gol Bahia e os outros com o professor Vicente. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe. Vamos que vamos. Vamos falar hoje sobre o jogo Bahia e Corinthians. Como foi esse jogo? Por que o Bahia não venceu? Vamos lá, vai deixando o seu like, vai compartilhando. Vamos junto, vamos ajudar o canal. Vamos ajudar o canal a crescer. Bem querido, bem querida, o jogo de ontem. Primeiro precisamos pensar nas equipes. A constituição da equipe do Corinthians não é tão melhor que a do Bahia. Entretanto, existe um técnico chamado Luxemburgo que acaba fazendo a diferença. E nos últimos dias ele tem promovido muito a questão do Corinthians em relação à força jovem. Ele tem utilizado os garotos da base e isso tem dado ao Corinthians um pouco de mais fôlego. E, na verdade, isso tem dado ao Corinthians 4 vitórias consecutivas e agora mais um empate contra o Bahia, dentro de casa. Mas o Corinthians, percebemos que não era esse time todo, que o Bahia poderia ter vencido o jogo. O Bahia, durante toda a partida, ele teve o maior controle, maior volume de jogo. No primeiro tempo, de forma muito especial, o Bahia dominou completamente o jogo, tendo então muito mais oportunidade, criando mais e indo para frente. Quero destacar no primeiro tempo o melhor jogador, Gilberto. Gilberto realmente mostrou a grande diferença entre ele e os laterais direitos que o Bahia já possui. É, de forma singular, dono da camisa de titular. Primeiro jogo ele já mostrou realmente serviço, deixou o Bahia numa evolução muito fantástica na lateral direita. O Bahia domina cerca de 60% da partida no primeiro tempo, do controle de posse de bola, mas não consegue ser efetivo, não consegue fazer o bendito gol. O Bahia precisa fazer o bendito gol. E o que falta à Bahia? Falta à Bahia um centroavante, falta à Bahia um homem-gol, um homem que resolva, mesmo que não seja um centroavante, que seja um atacante, outro, mas um homem que resolva, um homem que consiga resolver o ataque do Bahia. O Bahia teve no primeiro e no segundo tempo uma quantidade absurda de escanteio, mas o Bahia não consegue aproveitar essa jogada, especialmente de bola aérea. Não tem presença de área, não tem uma condição de reverter esse lance de modo favorável a conseguir o gol. O problema maior do Bahia, às vezes temos comentado que o Bahia toma muitos gols, e é verdade, mas o grande problema do Bahia do Renato Paiva é também que ele não efetua gol. O Bahia faz pouquíssimos gols e perde muitas oportunidades. E isso faz com que o time caia de produção, porque no primeiro tempo o Bahia teve um embalo físico muito grande, mas quando chega no segundo tempo o Bahia já cai de produção. O Corinthians não aproveitou, não deitou e rolou. O Corinthians mudou a sistemática tática, compreendeu a questão do jogo, fez alterações pontuais no meio-campo, enquanto que o Bahia fez apenas trocas. Troca de lateral, troca de centroavante. O Bahia não fez nenhuma alteração tática. Esse é o grande problema do Renato Paiva. Ele não consegue criar uma forma de mudar o jogo, de mudar a forma de jogar do Bahia. Isso é péssimo. É verdade. Eu sempre falando aqui nos vídeos anteriores, Renato não tem banco que lhe dê essa condição. Mas mais uma vez eu bato na mesma tecla. Não tem banco
porque ele criou isso. Renato é culpado, ele mesmo já se disse culpado da contratação dos primeiros jogadores. Então ele criou essa condição. Então nós não podemos aliviar para Renato Paiva, porque ele criou essa condição e ele não tem um poder criativo. Nem ao menos de olhar na base, de ter aquela condição. Ele que foi um indivíduo que trabalhou muito tempo com a base, ele não tem condição de olhar alguém na base que seja capaz de subir para esse elenco do Bahia. E aí, grande dificuldade. O Corinthians passa a gostar do jogo e passa a incomodar um pouco o Bahia. E aí nós temos o melhor jogador no segundo tempo, que é o Gabriel Xavier, que realmente é um indivíduo que coloca ordem na zaga do Bahia. Canu é um excelente jogador, mas o Gabriel Xavier é uma grata surpresa na zaga do Bahia e consegue então controlar bem, consegue então fazer com que o Bahia sofra menos nas investidas do Corinthians. O Corinthians não demonstrou condição alguma de vencer o Bahia. Entretanto, o Bahia não foi eficaz para pegar o Corinthians de surpresa, não foi eficiente quando descia no ataque para converter os chutes em gols. E mais uma vez o Bahia vem de um empate. Um empate que não altera nada a condição do Bahia, ou ao contrário, pode até alterar no sentido negativo, né? Pode decrescer a condição do Bahia, fazendo com que o Bahia entre no G4, no Z4, e o Bahia fica numa situação muito complexa, com desafios enormes com os jogos adiante. Ainda confiamos nos reforços, esperamos que os reforços venham resolver, mas entendemos que esse time de Renato Paiva é um time limitado, ele só consegue jogar um primeiro tempo, e no segundo tempo já está cansado, já está mal fisicamente, e já não consegue dar o mesmo resultado do primeiro tempo. As peças que entram de reposição são apenas trocas, não realmente alteram o jogo, e o Bahia então chega ao final do jogo cansado, sem muita ideia de jogo, e o tempo passa e o Bahia vai então caindo na tabela. Bem, mas ainda temos esperança. Esperamos que com a estreia do Camilo Cândido e a organização melhor do time, com a vinda de um homem-gol, é isso que a torcida do Bahia espera. Com a vinda de um homem-gol, o Bahia possa então resolver os seus problemas. Mas eu deixo aqui meu apelo, mais uma vez, para o Renato Paiva, que ou ele reaja ou ele desista, porque ele vai deixar o Bahia numa condição tremenda e vai colocar o Bahia na Série B. E não é isso que nós queremos. Nós queremos o Bahia na Série A, queremos o Bahia brigando pelas melhores posições, queremos o Bahia vencedor. E se você está comigo, se você quer o Bahia vencedor, deixe seu like, compartilhe o vídeo e vamos que vamos, vamos Bahia, Gol!